amigos do Fala Cidade na TV, nós estamos aqui no nosso programa de hoje com Braulio Leonel, engenheiro-chefe da Regional da Sanepar aqui em Cornélio Procópio. Braulio, boa noite. Boa noite. Tudo bem, Braulio? Tudo bem, Amorim. Eu estou aqui conversando com o Braulio porque a nossa Sanepar recebeu um prêmio nacional de qualidade em saneamento. Um prêmio respeitadíssimo, né, Braulio? Sem dúvida, o PNQS, que é o Prêmio Nacional de Qualidade de Saneamento, hoje ele é reconhecido como o principal prêmio nas Américas para o saneamento. É como se fosse o Oscar do saneamento. Olha só, então realmente é uma coisa... É uma coisa muito importante deixar a gente hoje. Orgulhoso, né? Sem dúvida. Bom, o que é avaliado para a pessoa, para a Sanepar ter ganho esse prêmio? Qual que é a avaliação que é feita? Então, eles analisam as práticas de gestão dentro da unidade regional. Esse ano, 4 unidades da Sanepar participaram e Cornélio é uma delas. Então, a gente monta um relatório de gestão que a gente diz as práticas que a gente realiza daqui na unidade. Isso é enviado para a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental. Detalhe por detalhe, bem detalhado. E depois eles mandam um avaliador, para ver se realmente o que está escrito ocorre na realidade. Então, esses avaliadores estiveram aqui no início de outubro e depois saiu o resultado com a nossa classificação, né, como uma premiação da unidade regional. A Sanepar de Cornélio Procópio já recebeu o prêmio, inclusive, até na França, não é? Com certeza. Alguns anos atrás. Quer dizer, realmente vem mantendo essa qualidade do serviço que presta a população no Paraná, né, Braulio? Sem dúvida. A regional aqui de Cornélio Procópio, inclusive em 1997, foi a precursora dessa premiação. Olha só. Que ela iniciou exatamente nesse ano e Cornélio Procópio foi a primeira a conquistar o Prêmio Nacional de Qualidade de Saneamento. Muito na primeira edição dessa premiação. E agora em 2011 novamente. Quase... que foi em 97, 14 anos depois. Isso, 14 anos depois voltamos a receber a premiação. Agora, quando se fala em qualidade de água, Cornélio Procópio é uma cidade privilegiada, né, Braulio? Sem dúvida, nós temos um bom manancial, né, uma água de qualidade já aqui do nosso rio. Do Rio Congonhas, que é onde a gente capta a nossa água, nosso principal manancial. Então, e a gente tem a nossa estação de tratamento aqui no centro da cidade, que a água é recalcada de lá, e onde a gente faz todo o tratamento atendendo as nossas portarias, principalmente a portaria do Ministério da Saúde. 100% de água tratada, é isso? 100% da nossa água é tratada. Quantos por cento de esgoto é tratado hoje em Cornélio? 100% do esgoto que nós coletamos é tratado. Isso, também. Nós coletamos aproximadamente 99% do esgoto de Cornélio Procópio e todo ele é tratado. Ele não é lançado nada bruto para o manancial, o córrego. Aí se explica o porquê de um prêmio como esse aí, né, Braulio? Sem dúvida. Porque são poucas cidades no Brasil que têm essa porcentagem, 100% de água tratada, 100% do esgoto tratado, né, Braulio? Sim, hoje a média nacional é de 50% de coleta de esgoto. De coleta de esgoto. E de água? A água é em torno de 100%. 100%? No Brasil? No Brasil, assim. Nós temos uma boa qualidade de água, então. Isso, uma variação, mas em si dá um bom índice. Tá certo. Agora, a gente sabe que nós vivemos em Cornélio Procópio essa questão de renovação ou não de concessão. Entra governo, sai governo, você assumiu a regional aqui e de repente... Era um assunto delicado, mas parece que as coisas agora, até pelo relacionamento do município com o governo do estado, parece que está mais tranquila essa questão de renovar ou não, né, Braulio? Sim, a gente vê que já existe um contato, né, da própria prefeitura com a diretoria da empresa, a diretoria comercial, que é a nossa diretoria responsável pelas concessões e de fazer esse elo nas renovações de contrato. Então está havendo já essa conversa, essas reuniões para se definir como que vai acontecer a renovação. Então a gente está bem confiante em relação à renovação do contrato. Certo. Muita gente se ilude que Cornélio Procópio tem um lucro exorbitante com a questão da água, e a história não é bem essa também, né, Braulio? Isso pode ser verificado, inclusive, pelo próprio Plano Municipal de Saneamento que a Prefeitura contratou, né? Não foi feito pela Sanepar, a Sanepar simplesmente participou com informações técnicas desse plano, e lá eles realmente concluíram que em Cornélio Procópio não se dá essa grande lucratividade, inclusive se dá prejuízo, que foi a conclusão que se chegou nesse trabalho feito
por uma empresa terceirizada pela prefeitura. Tá certo. Dentro desse plano, a Sanepar teria algumas responsabilidades aí com fundos de vale. Como é que está essa questão? Está sendo já discutido isso também para essa renovação, Braulio? Sim, as novas renovações, elas se baseiam na Lei Federal 11.445, que é a Lei dos Recursos Hídricos, e fala sobre a questão das concessões, que inclusive hoje não é mais contrato de concessão, mudou de nome, é um contrato de programa. E tudo isso é baseado nessa nova lei, que inclusive exige que o município elabore o seu plano municipal de saneamento básico. Então, é essa lei que exige a elaboração desse plano municipal, a tornar esse plano municipal uma lei dentro do município, e daí esse plano ele vai balizar o novo contrato de programa, com certeza. Por isso que ele é um instrumento tão importante dentro da gestão do saneamento ambiental. Para vocês foi importante até que outra empresa realizasse esse plano, fizesse esse plano, até para não dizer, não, a Sanepar fez ali para se beneficiar, né? Foi importante. É verdade, isso, né, com certeza. É bom que a gente tenha um olho de uma outra empresa, né, que não seja só a Sanepar. A gente simplesmente informou as informações técnicas do sistema e a conclusão é deles, e as necessidades são do município. É importante que o município pare para pensar nessa questão, até porque a lei exige que é uma responsabilidade do município a questão do saneamento ambiental. Tá certo. Tem algumas questões dentro desse plano aí que não foram contempladas e até foi questionado, e acho que até a própria Sanepar andou até sugerindo à prefeitura que fosse acrescentado. O que você considera de mais importante dentro desse plano aí, Braulio? Olha, o plano ele contempla o atendimento com água e esgoto. Certo. O que ele mais prevê, o plano, é universalizar. Então, como o Cornélio já tem um bom índice de atendimento com água e com esgoto, então a gente está numa situação assim, boa, né, em relação aos demais municípios. É o que a gente vê, inclusive no Brasil como um todo. Né? A lei ela vem para se universalizar. Como o Cornélio já tem uma situação privilegiada, eu acredito assim que o plano ele só vem dar mais subsídio, ainda que a gente está fazendo um bom trabalho dentro de Cornélio Procópio, até porque nossos índices de atendimento são muito grandes e praticamente nós já estamos universalizando os sistemas de água e esgoto. E isso não quer dizer que nós não temos desafios, né? Porque desafios nós temos todo dia. Verdade. Né? A própria crescendo, são cidade novos bairros, novos isso. conjuntos habitacionais. Né? Com certeza. Tem que se pensar nisso tudo e o plano tem que prever isso também. Com certeza, a gente tem que planejar o sistema para atender futuramente o município. A prefeitura tem ideias muito inovadoras em relação ao crescimento de loteamentos, de novas casas populares, né? Nós temos aí o Hospital Regional, que hoje é uma realidade já para Cornélio Procópio, e isso vai o quê? Vai demandar água para atender toda essa nova demanda que o município vai incrementando ao longo do tempo. Já estava previsto nesse plano essa questão de novos conjuntos habitacionais, do crescimento da cidade, Bruno? Olha, nossos sistemas eles são sempre projetados assim para crescer, né? A gente sempre trabalha num horizonte de 20 anos os nossos projetos. Cornélio precisa ampliar? Precisa em função do seu crescimento vegetativo naturalmente. Sim. Né? Mas a Sanepar ela já está projetando novos formas de ampliar o sistema de abastecimento e atendimento com rede coletora, que conforme forem surgindo as necessidades, nós temos condição de atender toda essa demanda desse crescimento. Tá certo. Eu quero pedir licença a você, Braulio. Nós vamos agora para o GPS e já nós voltamos aqui com o Fala Cidade na TV. Tá bom. Bem, hoje vamos falar a respeito dos passos da socialização. Né? O que seria isso? Dentro do desenvolvimento infantil, nós temos alguns passos onde a socialização do bebê e, à medida em que se desenvolve, tornando-se criança e, enfim, adolescente, por aí fora, nós temos alguns passos que acontecem normalmente. Esse é o desenvolvimento normal que nós estamos falando aqui.
Então, o que seria? Porque, inicialmente, o vínculo mais importante que existe para o bebê é com a mãe, não é? Então, aquilo que nós já falamos inicialmente sobre a importância desse vínculo, sobre o olhar que a mãe destina ao bebê, para que ele possa construir a sua identidade, acreditar em si. Depois, aos poucos, ele poder lutar por isso, aquilo que nós dissemos sobre a questão da individualidade, quando o bebê começa a dizer não para as coisas que lhe pedem. E à medida em que ele se desenvolve, então nós vemos que ele sai de uma relação dual, ele e a mãe, e depois é muito importante a entrada do terceiro, que é esse terceiro, o pai, né? Veja, quando o pai entra nessa dupla mãe e bebê, ele já está favorecendo também o desenvolvimento desse bebê, porque o bebê tem que entender que não é só ele e a mãe no mundo, né? Tem que quebrar essa dupla, entrar ali para poder criar outras situações. Depois a gente tem a questão da relação familiar. Vamos dizer que já existam outros irmãos. Ah, mas e se eu não tenho, então só tem eu, o pai, a mãe e o bebê? Não tem problema. Tem tios, tem primos, tem sogra, tem, enfim, né? Uma família maior. Então, aí já começa um primeiro passo. Então, tem a família nuclear, que é o pai, a mãe e o bebê, e, se porventura tiver outros irmãos, aí ele passa desse para um outro relacionamento que é com a família ampliada. Aquilo quando reúne a grande família. Hoje em dia a gente nem tem umas famílias tão grandes, mas é fácil de lembrar quando antigamente se vinha os tios de fora, com os primos, com os avós, então fazia aquela família enorme. Isso a gente chama de família ampliada, que é aquela família além do núcleo familiar, pai, mãe e o bebê e os irmãos. Então esse é um momento é um primeiro passo, e depois sair desse ciclo, o que é? Ir para a escola. Então, o importante passo na socialização é quando a criança vai para a escola. E hoje nós vemos que cada vez mais cedo as crianças estão indo para a escola. Tem recreação, tem maternal, tem o prézinho ainda já é um pouco mais evoluído, mas a gente está vendo que as creches, os hotéisinhos, então nós estamos antecipando essa socialização da criança. É uma coisa que está mudando a dinâmica do desenvolvimento, porque antigamente isso não existia. A escola era a primeira situação fora da família, onde o bebê tinha que aprender a lidar com os seus iguais, porque aí as crianças são todas da mesma idade na sua classe. Então vai ter a questão do brinquedo, da competição, de alguma possível cobrança, de poder saber que o que ele está comendo o outro também está, que não é a mesma coisa às vezes em casa. Ah, eu não quero isso. Bom, só tem isso. Então vai criando todo um desenvolvimento. Por exemplo, tem a tia, entre aspas, porque não é tia, mas a professora, que todo mundo chama de tia hoje, também é uma figura de autoridade. E é a primeira situação fora do lar onde a criança tem que lidar com isso. Como é que é respeitar as regras, as normas, conviver em grupo. Então, já há um desenvolvimento no sentido de relacionamento grupal, coisa que em casa tinha, mas de um jeito muito protegido. Fora da casa, ou seja, na escola, essas relações vão se desenvolvendo para que a criança possa, no futuro, também ter condições de se relacionar com adolescentes, com os amigos mais velhos, e mais adiante a questão do trabalho. Porque, veja, no trabalho não deixa de ser um exercício dessas coisas que nós estamos falando. Ele precisa saber se relacionar, precisa ter um bom contato com o colega de trabalho, ter o respeito pelas normas. Então, é importante entender que todo esse começo de vida é o que vai se refletir na vida adulta. Então, não vamos privar os nossos filhos de viver esses passos, mas também prestar atenção para uma coisa. Não vamos antecipar demais, porque talvez ele não esteja pronto. Ele precisa viver cada uma dessas etapas, tá bom? Muito obrigada e até um próximo programa.
nós voltamos aqui com o Fala Cidade na TV, estamos conversando com o engenheiro-chefe da Regional da Sanepar em Cornélio Procópio, Braulio Lionel, e a gente vem de uma estiagem aí, Braulio, e muita gente fica preocupado, principalmente porque a gente ouve notícias de outras cidades já de racionamento de água, né? Mas você disse, nós somos privilegiados, o manancial que abastece Cornélio Procópio é um bom manancial. Nós corremos o risco de ter que fazer um racionamento em Cornélio Procópio ou não, Braulio? Não acredito que vai haver necessidade de racionamento, até porque o quanto que nós exploramos, né, desse manancial é um volume muito pequeno perto do que ele pode oferecer para nós, né? Nós pegamos em torno de 10% do que o manancial, o Rio Congonhas, pode nos fornecer. 10% só? 10%. Então é um volume muito pequeno, então ele tem muito mais para oferecer para nós, né? Então eu só acredito Cornélio Procópio que é abastecido pelo Congonhas. Só Cornélio Procópio, o Uraí também. Uraí também pega a água do... Uraí não é Sanepar, né? Uraí é Sanepar também. Nessa Sanepar região também. Aqui, com exceção de Sertaneja, Bandeirantes e Andirá, que deu aquela polêmica toda, o resto é tudo Sanepar. O resto é Sanepar. Nós atendemos 14 municípios aqui na regional. Tá certo. Há algum tempo atrás, quando ainda era o chefe aqui da regional, o Milton Borg, ele me dizia que havia um estudo que o Rio Congonhas estava abaixando. Claro que abaixando no seu volume de água, mas uma proporção assim de anos, abaixa 1 centímetro, 2 centímetros. Há um acompanhamento também por parte da Sanepar nesse sentido aí, essa preocupação também do volume da água está baixando, Braulio? Sim, a gente faz um acompanhamento no manancial nosso de abastecimento, né, através de cálculos de volume, se ele está diminuindo ao longo do tempo. E a gente tem esse acompanhamento também, inclusive também de onde a gente lança o esgoto também, para ver a qualidade daquele rio ao longo. A gente faz medições de qualidade ao longo de alguns metros, né, para ver se está ocorrendo uma boa diluição daquele esgoto, se ele não está prejudicando o meio ambiente. A gente faz isso, então, não só no manancial de água, mas também no corpo receptor do esgoto. Aí se explica os prêmios que a Sanepar tem abocanhado por aí, né? Isso é muito importante, e é importante que a gente sempre frise isso. A Sanepar, ela tem uma estrutura enorme em Cornélio Procópio. O que tem de estrutura hoje? O que funciona hoje nessa estrutura da Sanepar, Braulio? Olha, hoje nós somos aqui em Cornélio Procópio, é uma sede de uma gerência, então normalmente é onde você tem uma estrutura administrativa maior, né? Em Cornélio Procópio nós temos hoje em torno de 70 funcionários. 70 aqui em Cornélio. E na regional como um todo nós temos 140 funcionários. Poxa vida. Então é uma quantidade boa de funcionários. Fora suficiente. As terceirizadas que prestam serviço para a Sanepar também. Nós temos empresas que prestam serviço de terceirização, principalmente da manutenção de redes. Nós também temos um serviço do corte e da religação, que também é terceirizado. E temos também daí a limpeza das nossas instalações, vigilância, que também são serviços terceirizados. Então, é esse tipo de serviço que a gente terceiriza. São 70 fora as terceirizadas que prestam serviço para a Sanepar também. A Sanepar, ao longo dos anos, vem fazendo investimentos importantes e grandes investimentos em Cornélio Procópio, como, por exemplo, poucos anos atrás, trocaram todas as redes no centro da cidade, né, de abastecimento de água no centro da cidade, e foi um investimento alto. Vem mais investimentos nesse sentido, de troca de rede, porque a gente sabe que em alguns pontos de Cornélio ainda a rede já é antiga, né, Braulio? Sim. Nós temos um projeto para remanejar 26 quilômetros de rede na cidade. 26 quilômetros. Maior até do que essa que eu falei, que é de 13 quilômetros. 13 quilômetros. Temos 26, mais 26 quilômetros para remanejar. Então nós temos uma quantidade boa ainda para ser remanejada, de redes que são antigas, que estão incrustadas, que tem muito vazamento, então que a gente tem que ter um cuidado com essas redes, substituindo ela por uma rede nova de PVC, que é do tempo antigo, né? Tá certo. Hoje é o quê? Hoje essas antigas ferro fundido, normalmente ferro fundido. Isso já não se usa mais. Não se usa porque ele deteriora muito com o tempo, né? Então tem a agressão também do próprio cloro, os componentes químicos ali que limpam a água. Agora, Braulio, é no centro da cidade isso, esses 26 quilômetros, já começa a cair para os bairros também? Temos nos bairros também, nós temos a Vila Independência, nós temos no Bela Vista, nós temos uma parte na Popular,
Então, e tem bastante, a maioria sim é no centro da cidade, né? Na região um pouco próximo do que já foi remanejado. É certo. Nós tínhamos alguns pontos críticos no abastecimento em Cornélio Procópio, que faltava água. Chegava sexta-feira, as pessoas já começavam a ligar para a Rádio Cornélio e falavam, tá faltando água aqui de novo, tá faltando. Vila Independência era o Jardim Primavera era outro, a parte de cima, a parte de baixo também. Alguns desses problemas já foram solucionados. O que foi feito aí, Braulio? Olha, a gente tem trabalhado, né, para evitar essas faltas d'água, e a Vila Independência ela tem esse problema, além de ter essas redes mais antigas que precisam ser remanejadas, é uma região que cresceu demais, não a Vila Independência, mas para frente da Vila Independência, né? Que é o Cibim, que são bairros mais novos, né, universitário, e a gente vê que a cidade está crescendo bastante naquela região. Então acaba ficando muito sobrecarregada as redes que nós temos até lá. E nós já temos um projeto e a gente pretende implantar isso nesse ano agora de 2012 para reforçar o abastecimento daquela região e a gente eliminar de vez esses problemas. Mesmo tendo um alto consumo, a gente vai ter uma rede que suporte esse aumento de consumo. No Jardim Primavera parece que já foi feito alguma coisa nesse sentido, de troca de rede, né? Isso, na verdade... Porque eu moro lá, estou dizendo isso, porque eu moro lá, e a pressão da água agora realmente melhorou, é difícil faltar água. E nos finais de semana faltava, todo final de semana, era batata, né? Mas agora já melhorou lá. Então, essa melhoria deve ser feita também mais para frente nos outros bairros. Com certeza. Isso daí foi uma substituição da forma do abastecimento, né? Essa era uma região que era alta e era abastecida pelo reservatório enterrado aqui do centro da cidade. E nós invertemos, ele passou a ser abastecido pelo reservatório elevado, né? Que a gente tinha uma rede. Então, por isso que vocês sentem que lá tem uma pressão melhor agora com a troca do reservatório. Onde que é esse reservatório enterrado, que ninguém sabe? O enterrado é aqui no centro da cidade também, na área da estação de tratamento de água. Então tem o elevado e tem o que é enterrado. Temos o enterrado e temos um semi-enterrado, que é o que a gente consegue ver. É o visual. Isso. Esse enterrado eu não sabia que tinha. Acho que pouca gente imagina. Mas ele tem um enterrado, tem 1.000 metros cúbicos ali de água enterrada. A questão de Andira, ainda passa aqui pela sua regional? Vocês, a Sanepar ainda está na justiça, estão tentando reaver aquele serviço que prestava na Sanepar lá de Andirá. Como é que está isso aí, Bruno? Sim, Andirá ainda continua pendente, né? Aquela celeuma. A celeuma continua. Existe uma meta, inclusive da diretoria comercial, de absorver novamente esse sistema para a Sanepar. Existe uma demanda judicial e isso. Há interesse por parte lá do poder público lá em voltar isso para a Sanepar, porque foi um desastre, né? Foi. Não é nem a Sanepar que fala isso, a gente, aqui mesmo em Cornélio Procópio, nós recebemos várias ligações de pessoas de lá dizendo, pelo amor de Deus, a gente não tem como nem beber água mais aqui, não é? E foi um desastre mesmo, faltava água. Quer dizer, continua ainda uma situação crítica lá, então há a possibilidade da Sanepar voltar a atender Andirá também, Braulio? Eu acredito que há a possibilidade de atender, sim, novamente Andirá, só que isso depende daí de um esforço concentrado da própria diretoria da empresa e um contato, uma questão mais política, né, com o município de Andirá, para a gente reverter isso daí e voltar a atender o município de Andirá. É certo. Com essa mudança que nós tivemos no governo, de repente facilita até o diálogo. Com certeza. Para isso sempre deve haver muito diálogo, muita conversa entre o poder concedente, né, e que é a prefeitura, e a própria Sanepar, né, para ver se a gente reata novamente esse contrato. Tá certo. Só para a gente encerrar, Braulio, muitas pessoas falam, puxa vida, a Sanepar vira e mexe. Acabou de arrumar um asfalto aqui, a Sanepar vem e abre um buraco aqui, fica aquele buraco ali uma semana, 10 dias. Há ainda um convênio com a prefeitura de que a Sanepar faz a manutenção, no caso são as terceirizadas da Sanepar que fazem, e a prefeitura faz o asfalto ali, o Braulio, tampa aquele buraco. Há esse convênio ainda com a prefeitura? Sim, ainda há esse convênio. A MUSEP, que presta esse serviço para nós. Então nós efetuamos a manutenção da nossa rede, é feito o aterro, e a prefeitura que faz a recomposição do pavimento asfáltico. Né? Se for na calçada, é responsabilidade da Sanepar, ela que vai fazer a recomposição da calçada. Agora, quando é no asfalto, é repassado através
no ofício para a prefeitura para efetuar a recomposição do pavimento. Isso aí tem em média quantos dias que a prefeitura tem feito essa manutenção, tampando esse buraco? Vocês devem ter também no convênio aí um prazo, ó, a prefeitura em tantos dias deve fazer isso aí, ou não há isso? Deve ver tem um prazo de uns 10 dias para fazer a recomposição desse pavimento. Porque senão acaba caindo nas costas da Sanepar, né, Braulio? A Sanepar abre o buraco e não fecha, e fica isso aqui, agora tá terra, se chove e fica, né? Com certeza, é um dos pontos assim que a gente tem mais reclamação, seria a questão das recomposições mesmo, né? Até porque o nosso solo, ele tem uma quantidade de elementos muito finos que facilitam o recalque dele, né? Por isso que a gente sempre faz, por mais que você recomponha, você compacta, logo depois, a próxima chuva ele afunda, né? Isso é muito comum na nossa região, até pelo tipo de solo que nós temos aqui, né? Então acaba tendo o excesso de reclamações e a população reclama com razão, né? Porque é muito desagradável passar com buraco, todo mundo que tem carro, né? É desagradável demais, acaba estragando os veículos e elas têm que reclamar mesmo para melhorar o serviço. Voltando a falar da renovação da concessão, Braulio, muita gente espera que com esta renovação elas deixem de pagar ou paguem uma porcentagem menor, por exemplo, na coleta de esgoto, que hoje é 80% em cima do valor da água. Você acredita que isso possa acontecer realmente? Eu não acredito que isso possa acontecer, até porque a tarifa ela é determinada pelo governo do estado, através de uma lei estadual. Única em todo o estado do Paraná. Ela é única em todo o Paraná. Então eu não acredito que vá haver uma alteração, pelo menos não tem uma previsão de uma alteração nesse sentido de diminuição do valor da taxa referente ao serviço de coleta e tratamento de esgoto. Quer dizer, o benefício que a Sanepar vai ter que dar para o município vai ter que ser de outra forma, através do trabalho e dos investimentos, né, Bruno? Com certeza. Não seria na redução aí das tarifas no caso. A Sanepar ainda recolhe a taxa de coleta de lixo da prefeitura. Outra reclamação que as pessoas fazem é assim, eu não paguei em tal dia a minha conta de água e agora eu vou pagar com juros, mas eu estou pagando a taxa de coleta com juros também. É a prefeitura que cobra isso. A taxa da coleta de lixo é simplesmente um repasse, né, do que é a prefeitura. Existe inclusive um convênio, né, um termo aditivo com a prefeitura, em que ela repassa a cobrança dessa taxa de lixo para que a Sanepar cobre na fatura de água. Né? Então simplesmente a gente só repassa. A tarifa é definida pela prefeitura, né, nós simplesmente cobramos. Está prestando um serviço para a prefeitura. Com certeza, nós estamos prestando um serviço para a prefeitura para ela poder receber. E como a nossa inadimplência é muito pequena, então é um negócio muito viável para a prefeitura, né? Com certeza. Que a gente vê as taxas de inadimplência na prefeitura são muito altas, né? É verdade. E é um serviço essencial, né? Como que a gente consegue parar de coletar o lixo, né? É uma coisa muito essencial hoje em dia, né? Não, com certeza. Já foi até cogitado a Sanepar prestar esse serviço também. A Sanepar faz isso em algum município do Paraná? Nós temos 2 municípios que hoje que a Sanepar presta esse tipo de serviço. Um é em Cianorte, em que ela coleta e tem um aterro. Faz a separação também, reciclagem. Ela opera o aterro sanitário. E temos em Apucarana também, em que ela está operando o aterro sanitário de Apucarana. Há possibilidade de acontecer isso em Cornélio? Há possibilidade, desde que haja sobre isso também? Eu acredito que estão conversando sobre isso também. Ele não quer falar, mas dá para perceber que pode ter alguma coisa aí. Porque a gente recebe também bastante reclamação, e já que a Sanepar trabalha tão bem, tão competentemente com essa questão do saneamento básico, né, que é saúde, lixo também é uma questão de saúde. Né? E se a Sanepar for fazer isso, acho que seria bom para a cidade de Cornélio Procópio também, né? Com certeza. Braulio, eu quero te agradecer e dizer que nós estamos à disposição aqui, o nosso programa entrou no ar recentemente aqui pelo Canal 14, e o que for necessário, que vocês precisarem da gente, estamos à disposição, viu, Braulio? Eu que agradeço a vocês, agradeço aos telespectadores, né, dessa oportunidade de poder falar um pouquinho do trabalho que a Sanepar presta aqui no município e na região. E a gente está à disposição para atender não só a imprensa, mas também toda a população que precisar do nosso serviço. Legal, muito obrigado, Braulio. Forte abraço a você e até o nosso próximo programa.